Senhoras e senhores, prepare o seu coração para o momento mais esperado desse dia. Lutador do corner azul, representante da Different Top Team, pesando 200 quilos de puro músculo e 300 gramas de pura barba. Com seus 2 metros de altura e 2,99 de envergadura, campeão invicto, defensor 3 vezes do cinturão da Liga Different Champion Helmship na categoria Post-it. 35 lutas e nenhuma derrota, meio empate e quase um WO, porque ele foi salvo porque o adversário chegou atrasado. Com vocês, Isaías Tyson Silva! Aplaude mais forte ao Senhor! Amém. Amém, amém. Quem está animado aí, diga glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Global Mission School. Gente, quem aqui faz parte de uma caravana que vem de fora de Fortaleza? Quem faz parte? E quem é de Fortaleza aqui? Cadê você? Amém. Amém, gente. É um privilégio muito grande estar com vocês. E a verdade é que nós estamos constantemente com uma guerra na nossa mente. É ou não é, gente? E a verdade é que o nosso inimigo está constantemente lutando contra a gente. Quem aqui sabia que você tem inimigo? O seu inimigo é real. E ele está vivo. E ele quer te derrotar, ele quer derrubar a sua vida. Então nós temos que aprender como lutar contra o nosso inimigo. E a guerra, essa luta, começa bem aqui na nossa mente. Diga bem alto, a luta começa bem aqui. Aponta para isso aí. Por quê? Porque o diabo sabe, se ele conseguir entrar na sua cabeça e manipular os seus pensamentos, ele já ganhou a batalha. Então abre sua Bíblia, por favor, comigo. Cadê sua Bíblia? Cadê? Levanta bem alto aí sua Bíblia. Seu telefone. Então vamos abrir aqui para Efésios. Efésios 6. Efésios 6, 12 e 13. Vencendo a guerra em sua mente. Quem já achou, diga amém. Vamos lá, Efésios 6, 12, fala assim: pois a nossa luta não é contra pessoas. Hoje em dia está uma confusão nas redes sociais, a esquerda contra a direita, tal partido, tal. Gente, tem nada a ver com isso. A nossa guerra, diz a Bíblia, não é contra pessoas, mas contra quem? Os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Diga isso, inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Se você pular para o versículo 17, fala assim: usem o capacete, diga isso, capacete. Capacete de salvação e a espada, diga isso, espada. Do Espírito, que é o quê? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então tudo começa na nossa mente. O nosso inimigo quer atacar a nossa identidade. E é interessante que na sua
no seu cérebro existem umas vias neurais. Você sabia disso? Quanto mais você pensa em algo, quanto mais fácil se torna ser para pensar novamente aquela mesma coisa. Igual numa trilha. Quem é que já fez trilha aqui? Alguém já fez trilha? Então, trilha, quanto mais você caminha numa certa trilha, quanto mais vai abrindo aquela trilha para facilitar aquela caminhada, sim ou não? O difícil é você caminhar no mato fechado, onde não tem trilha. Nós estávamos um dia na Ilha Bela. Alguém já foi lá? Ilha Bela? Alguém já? Algumas pessoas. Ilha Bela tem muita muriçoca. Se você for lá sem repelente, você não vai sair daquela ilha vivo. É impressionante como tem muito muriçoca mesmo. Agora, lá tem muitas cachoeiras, muitas trilhas. Quem é que já foi numa cachoeira bem grande? Alguém já? Lá tem muitas cachoeiras enormes. Então, um dia, nós, com a minha família, a gente foi lá para ver 3 cachoeiras. Então, seguimos a trilha, bem fácil, naquela trilha. Chegamos na primeira cachoeira, e aí fomos numa trilha de novo, para a segunda cachoeira, e aí perdemos a trilha. Mas nós sabíamos que existia mais uma cachoeira, mas não tinha mais trilha. Então a gente pensou, bem, talvez a trilha deve ser por aqui. Então a gente começou a subir, meio que um morro, mas estava chovendo, era muita lama, e a gente não conseguia. A gente subia e escorregava, cheio de lama e tal. Por quê? Porque não tinha trilha. Da mesma maneira, quando a gente começa a pensar em alguma área, começa a ser mais fácil a pensar novamente naquela área. Por exemplo, se você está se alimentando com besteira, logicamente você vai abrindo caminho para pensar besteira. É ou não é, gente? Porque você está se alimentando com isso. Como é que nós nos alimentamos hoje no mundo espiritual? Quem pode me dizer? Muitas formas, né? Assim, você pode alimentar o espírito ou pode alimentar a carne. Quem está me entendendo, vai, diga amém. Como é que você alimenta o seu espírito? Diga aí. Palavra de Deus, o que mais? Pregações, Jesus, louvor, podcast do pastor Sandro, muita coisa boa, tá? Você está se alimentando o seu espírito. Como é que você alimenta a sua carne? Diga aí. Instagram, sim, redes sociais, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta nas redes sociais. É ou não é, gente? Claro que sim. Então, redes sociais, enfim, tem muitas maneiras, alguns canais no YouTube que não edificam, pessoas que você não deveria seguir, grupos de WhatsApp que você não deveria estar dentro daquele grupo. Então, existem muitas formas de você alimentar a sua carne. Então, ao alimentar ou a carne ou o espírito, você está determinando para onde vão os seus pensamentos. Então, nós temos que ser intencionais. Diga isso, intencionais. Temos que ser intencional em escolher abrir novos caminhos, vias neurais, para nos direcionar aos pensamentos corretos. Agora eu te pergunto, quem é que controla os seus pensamentos? Quem pode me dizer? Você acha que eu consigo controlar os seus pensamentos? Sim ou não? Você acha que o seu irmão consegue controlar os seus pensamentos? Agora outra pergunta, você acha que o diabo consegue controlar os seus pensamentos? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguns que estão dizendo não, outros não sei, talvez. A resposta é não. A única pessoa que pode controlar os seus pensamentos é você. Então, na hora que você começar a pensar besteira, não é a culpa de ninguém, a não ser a sua própria culpa. Ou seja, essa é uma boa notícia, porque você tem poder para controlar os seus pensamentos. Vou fazer algo que o pastor ele sempre faz, tá? Vamos fazer assim, ó. Nós vamos contar de 1 até 20 na sua imaginação, tá?
Alguém que sabe contar de 1 até 20? Sabe? Então tá, você vai contar de 1 a 20 só no seu interior, tá? Quando eu disser já, você vai começar a contar. 1, 2, 3, mas só você, tá bom? Então pronto aí? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vai. Tá contando? Agora de voz alta, fala bem alto o seu nome. 1, 2, 3 e já. O que foi que aconteceu com aquela contagem? Parou. Parou ou não parou? Você não consegue imaginar, pensar em algo, ao mesmo tempo declarar outra coisa, porque a sua mente precisa pensar naquilo que você vai falar. Então, você já viu agora que você controla os seus pensamentos. Então, é importante você entender isso. Ninguém vai te forçar a pensar de um certo jeito. Você que vai decidir, é uma escolha dos seus pensamentos. Tem uma frase muito incrível que o pastor Craig Groeschel, da Life Church, ele falou, eu não sei se vai aparecer no telão, mas se não, anote aí, uma frase que impactou muito a minha vida, tá? Ele falou assim, a sua vida está sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais fortes. A sua vida está sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais fortes. É igual você estar no carro. Quem é que consegue dirigir um carro? Alguém sabe? Você coloca as mãos no volante e os seus pensamentos é tipo as suas mãos no volante. Quando você está olhando, focado no caminho certo, e você está com as mãos no volante, você está indo na direção certa. Mas na hora que você começa a se distrair e olhar para o lado, é muito fácil você também sair do caminho certo. Na mesma maneira, os seus pensamentos, se você está focado no caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, você está no caminho certo. Mas na hora que você começa a ser distraído e deixar os seus pensamentos te levar para o outro lado, aí que acontece o acidente. Olha só o que diz aqui em Romanos 12, 2. Fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, tá? Não é outra pessoa que vai te transformar. Você não pode ficar lá esperando, eu vou ficar aqui, mas vou esperar outra pessoa chegar aqui para me transformar. Não. É o seu trabalho, é o seu dever de você se transformar. Transformem-se pela renovação. Diga isso, renovação. Pela renovação da sua mente. Mas para quê? Para que isso? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo isso é para o seu bem. Esse ensino, esse Difflin Conference, é para o seu bem. Diga isso, é para o meu bem. Nós precisamos aprender a como renovar a nossa mente, nos transformar para quê? Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então as correções, os tempos difíceis são para o nosso bem. Olha só o que diz em Isaías 55:8. Fala assim, pois os meus caminhos, aliás, os meus pensamentos, Deus dizendo, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Ou seja, é um convite. Meu filho, minha filha, pense igual eu penso. Decide a pensar igual Deus pensa, porque aí você estará nos caminhos do Senhor. Então vamos voltar aqui, tá? Qual é a história da vida? Como é que funciona a vida? Como é que você ganha resultado na vida? Tá? Vamos lá, vamos voltar a fita aqui. Em primeiro lugar, você recebe informação. Aqui também tem um slide, se quiser colocar. O primeiro passo, você recebe informação. Você é influenciado, sim ou não? Na hora que você abrir os olhos, você começa a receber informações do mundo, da sua família, dos amigos, você recebe informações das redes sociais, do YouTube,
das suas conversas, você recebe informações, você é influenciado. É o primeiro passo. E aí, isso te leva a semear pensamentos. Por causa das influências, você agora começa a pensar em alguma coisa. E aí, você então semeia pensamentos, você colhe o quê? Ação. Primeiro você recebe informação, aí você pensa alguma coisa e aí em cima disso você age. Então você semeia pensamentos, colhe ação. E aí você semeia ação e colhe hábitos. Você semeia hábitos, você colhe caráter. Você semeia caráter e você colhe destino. Então temos que entender, né, a ordem. Você é influenciado, começa a pensar, começa a agir, que desenvolve ações, hábitos, caráter e no final o seu destino. Por exemplo, Mateus 7:24 fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, tá? Olha só, no início, quem ouve as palavras, você está recebendo informação, tá? O primeiro passo. E aí, as pratica, já vai para o outro passo, vai praticar o que você acabou de ouvir. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha é o seu destino. Filipenses 4:8 e 9, isso é Paulo quando estava na prisão, tá? Na prisão. Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, tudo que vocês aprenderam, a informação que você receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, fala do seu destino. Isso me faz lembrar de meditação. Diga isso, meditação. O que é isso? O que é meditação? A definição é você se envolver em exercícios mentais para focar os seus pensamentos. Quem que já foi para academia e já malhou? Alguém já fez? Já fez? Então é muita repetição, tem que exercitar os músculos físicos. Na mesma maneira, a meditação é isso. É você exercitar os seus pensamentos. É você se envolver em exercícios mentais para focar os seus pensamentos. É a força da meditação. Em Salmos 119:15, fala assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Em Salmo 143:5, fala assim: medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Agora, hoje em dia, a gente pensa, meditação é você esvaziar a mente. Aquela meditação oriental, tem que ficar assim e esvaziar a mente. Mas na verdade, a meditação cristã, bíblica, é você renovar a sua mente e encher a sua mente com a verdade. Porque quem entende que o mundo está tentando encher a sua mente com mentiras, nosso dever é de renovar a nossa mente e encher com a verdade. Agora, a meditação é igual você ruminar alguma coisa. Quem sabe qual é um animal hoje que rumina a sua alimentação, a sua comida? Quem sabe? A vaca, muito bem. É por isso que você vê lá, olha a vaca lá. É por isso que você passa no caminho e você vê lá uma vaca assim, aparentemente comendo nada, mas está lá comendo alguma coisa. Você pode pensar, alguém deu um chiclete para essa vaca? Não, está ruminando. A vaca come lá o capim e chega lá acho que tem 4 estômagos. Aí a vaca come o capim, engole, mas aí faz o quê? Regurgita e começa a ruminar aquela comida, o capim. Agora, quem sabe qual é mais um animal que rumina? Alguém sabe? Camelo. Alguém falou camelo?
Agora sim, Camila, agora falou certo, tá bom. Samuco, o maior surfista aqui da paz. Aí, é o seguinte, é um camelo. Mas a vaca e o camelo faz isso, come alguma coisa e aí depois de um tempo regurgita e começa a mastigar novamente. Na mesma maneira, gente, é o seguinte, olha aí, lá em Israel, esqueci dessa foto. Ixi. Aí é o seguinte, na sua vida, por exemplo, você vem para a igreja no culto, você ouve uma pregação poderosa do pastor Sandro, e aí você volta para casa, mas o segredo é de você não esquecer daquela palavra, não deixar entrar aqui e sair por aqui, você começa a ruminar aquela palavra. Você começa a lembrar, a trazer a memória. Quando ele falou isso, cara, foi tão interessante porque eu me identifiquei com isso e tal. Você vai ruminando aquela palavra, ou seja, você vai meditando em cima daquela palavra a semana toda, até no Life Group. Se você ocupar a sua mente com as preocupações, qual será o resultado? Ansiedade. Por exemplo, essa garrafa de água aqui não é pesada, mas se eu estender minha mão assim, em segurar essa garrafa, tá tranquilo agora, mas se eu deixar o tempo passar, minutos, meia hora, 1 hora, essa garrafa vai pesar na minha mão, e vai paralisar minha mão, vai doer meu braço, é ou não é? Vai doer demais, por quê? Porque eu estou continuando a segurar assim. Da mesma maneira, se você deixar alguma preocupação entrar na sua mente, e você ficar meditando em cima daquela preocupação, vai gerar ansiedade na sua vida, porque você está ruminando, está meditando naquela preocupação, e vai gerar ansiedade na sua vida. Agora, pode ser isso, pode ser uma mentira, né? Quem sabe que você é atacado, você é constantemente atacado pelas mentiras do diabo. Isso é constante, E a Bíblia fala que nós temos que destruir essas mentiras, ou as fortalezas na nossa vida. Interessante que um dia um homem, ele passou em frente a um circo. Nesse circo ele viu um elefante enorme, um elefante muito grande lá. Ele estava amarrado, estava preso numa estaca bem pequena, uma corda normal. E o homem parou lá e pensou, ele perguntou para alguém, por que esse elefante tão grande, tão forte, ele não arranca essa estaca, não arrebenta essa corda e foge? Por que esse elefante tão grande, tão poderoso, ele fica lá preso, essa estaca? E o dono falou assim, não, porque desde pequeno, eu tenho amarrado, né, eu tenho colocado essa estaca e amarrado esse elefante, desde pequeno. Quando era pequeno, o elefante tentava fugir, mas não conseguia. Então, desde pequeno, ele foi acreditando num fato que ele não podia fugir dessa estaca. Então, desde pequeno, foi gerando uma fortaleza, uma mentalidade no cérebro, na mente desse elefante. E a essa mentira foi permanecendo, porque quando ele chegou a uma certa idade, facilmente o elefante é muito mais forte do que essa estaca. Facilmente esse elefante poderia arrancar a estaca e fugir. Só que esse elefante ainda até hoje acredita que ele é preso. Por quê? Porque ele gerou na mente dele uma fortaleza, uma mentira que ele não consegue fugir dessa estaca. Da mesma maneira, o diabo tenta nos convencer de mentiras. Dizer que você não é ninguém, você não consegue porque os seus pais são assim, você não consegue alcançar o potencial em Cristo porque você nasceu numa certa, sei lá, uma situação que não te favoreceu, eu não sei, mas existem mentiras contra a sua identidade, contra a sua vida.
Em 2 Coríntios 10, 3 e 5, fala assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o quê? Cativo. Diga isso, cativo. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe, na minha vida, desde pequeno, eu lutava. Alguém aqui já ouviu a minha história, já conhece muito bem que eu lutava constantemente contra muitas mentiras. Que depois que meu pai faleceu, que eu era abandonado, que eu era desprezado, repudiado, que ninguém gostava de mim. Eram muitas mentiras que o inimigo tentou lançar sobre mim. E eu lutava contra isso. Existem também outras fortalezas, por exemplo, eu nunca vou sair da dívida, é uma fortaleza. Eu não consigo superar esse vício, sempre luto com a saúde, outra fortaleza. Eu nunca sinto perto de Deus. Ao entender e identificar qual é a fortaleza, o segundo passo é de identificar qual é a verdade bíblica que vai destruir a fortaleza. Primeiro, identificar a fortaleza, e aí identificar e usar a nossa espada, que é a Bíblia, qual é a verdade bíblica para destruir aquela fortaleza. Então, vamos lá, alguns exemplos aqui. Talvez você pode se identificar com alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, uma mentira, tá? Eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida. Hoje em dia tem muitos jovens que pensam isso. Eu não consigo. Eu tento ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo entender qual é o chamado de Deus para a minha vida. Você identificou a fortaleza, a mentira, e aí você vem com a palavra de Deus para destruir aquela mentira. Aí você vai falar assim: a minha vida pertence a Deus. Diariamente eu o procuro e diariamente Ele direciona os meus passos. Eu conheço a sua voz e Ele me leva à sua perfeita vontade. Amém ou não amém, gente? Outra mentira, da baixa autoestima. Eu não sou ninguém, eu não consigo fazer nada. Você vai pegar as verdades bíblicas e vai declarar, por exemplo: a minha confiança está em Cristo e só em Cristo, porque o Espírito dEle vive dentro de mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra fortaleza, outra mentira. Eu sempre luto contra pensamentos impuros. Eu não consigo vencer. Você vai pegar a verdade bíblica para destruir essa mentira sobre a sua vida. Por exemplo, eu não sou escravo de pensamentos lascivos, porque Deus purificou minha mente e eu vou honrá-lo com os meus olhos e pensamentos. Meu Deus é fiel, mesmo que eu seja tentado, Ele sempre me dará uma saída. Vou pular um aqui, vamos lá para um outro. Sempre luto contra a preocupação e a ansiedade. Eu sou assim mesmo. Eu sou ansioso. É uma fortaleza. Deus quer te libertar dessa mentira. Aí você vai falar assim, vai declarar com ousadia: por causa de Cristo, não fico ansioso por coisa alguma. Deus me ama e se importa comigo. Eu tenho a paz de Deus morando em meu coração e governando a minha mente. Amém ou não amém, gente? Então vamos lá, para terminar aqui. Qual é uma dica? Uma dica na prática, uma dica prática para a renovação da sua mente. Vou só focar em uma aqui, tá? Essa dica aqui é forte. Decide enxergar a bondade de Deus. Se puder colocar lá. Decide enxergar a bondade de Deus. Quem aqui já viu um urubu? Alguém já viu um urubu, peraí? Quem aqui já viu um beija-flor? Aí eu te pergunto, você é um urubu ou você é beija-flor? Como assim?
Você é urubu ou beija-flor? O urubu, na hora que ele abre os olhos, a única coisa que ele enxerga é o quê? É podridão, é morte. Ele está lá em cima, nas alturas, mas ele só enxerga podridão. Ele é atraído à podridão, à morte. Mas o beija-flor, ele só enxerga o quê? As flores. Ele só enxerga as coisas doces da vida, o mel. Ele só enxerga o néctar. Ele é atraído às coisas boas. É o mesmo mundo. É a mesma realidade. Só que um só enxerga a podridão e o outro só enxerga as flores da vida. Eu te pergunto, de verdade, você é um urubu ou você é beija-flor? Declare, eu sou beija-flor. É verdade, na hora que você abrir os olhos, eu já declaro sobre a sua vida que você só verá a bondade de Deus em toda e qualquer situação na sua vida. Você passará por perseguições, aflições, dificuldades, com certeza. Mas no meio da perseguição, no meio da aflição, você só enxergará a bondade de Deus. Você decide. Ninguém controla os seus pensamentos, só você. Você que decide pensar igual um urubu, só enxergar a podridão, ou decide enxergar as flores. Quero só encerrar com esse versículo aqui. Isso aqui é Paulo. Paulo na prisão. Ele foi torturado, perseguido. Ele estava sofrendo com muita dor. E ele escreveu esse versículo aqui em Filipenses 1:12. Mas eu vou ler primeiro na versão Nutella, tá? O Paulo poderia ter falado isso. A nova versão Nutella. Esse aqui é o Paulo. Agora, eu quero que vocês saibam, irmãos, que o que aconteceu comigo é chato demais. Como resultado do inferno que passei, eu estou saindo do Life Group e nunca mais voltarei à igreja. Foi isso que Paulo falou, sim ou não, gente? O Paulo é cabra macho. Ele falou assim, eu sei que vou sofrer, mas não tem problema não. Porque eu sou beija-flor, meu irmão. Eu vou enxergar a bondade de Deus em toda e qualquer situação. O que é que ele fala de verdade? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido como progresso para o Evangelho. Ou seja, ele já está olhando o lado positivo. Sim, eu sofri. Sim, eu estou sofrendo. Mas isso coopera para o bem. Como resultado, tornou-se evidente em toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ele decidiu enxergar a bondade de Deus. No versículo 14, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, eu vou passar por dificuldades, eu vou. Mas eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu vou decidir enxergar somente a bondade de Deus e a perfeita e agradável e boa vontade de Deus operando na minha vida. Nós temos essa escolha diária de decidir escolher como enxergar o mundo. Eu queria pedir rapidamente a minha esposa, ela vai falar um pouco aqui sobre um testemunho dela. Então, receba aí a pastora Nicole Uber. Ihu! Essa linda tigresa é maravilhosa. Oh, obrigada, gente. Muito obrigada. Também amo demais vocês. Amo vocês, GMS. Vocês também, DIFA em Fortaleza, DIFA em Ceará. Mas essa palavra que Isaías acabou de ministrar para vocês também é algo que tem sido tão importante na minha vida. E eu lembro vários anos atrás, mas não tanto tempo, porque eu já era uma pastora.
Já tinha Noah e Bela, morava aqui em Fortaleza, e alguma coisa, até esse tempo da minha vida, realmente eu diria que eu tinha agido como um beija-flor. Sempre vi o lado positivo, mas algo aconteceu com um relacionamento com uma amiga que me machucou muito. E eu lembro que isso foi muito difícil, foi machucando, eu não sabia como tratar. E aos poucos, algo começou a mudar em mim. E eu notava que toda vez que eu estava sozinha, especialmente lavando louça, quando ninguém estava lá, que eu começava a lembrar o que tinha sido falado sobre mim. E uma coisa interessante que Isaías falou, que o inimigo não controla nossos pensamentos. É nós. Mas ele pode colocar um pensamento para ver se cola. E era nesse momento, muitas vezes, um pensamento entrava. E a carne, o que ele quer fazer, o que a carne faz, é querer provar aquela mentira verdade. Então entrou aquele pensamento negativo e depois eu fui nesse momento alimentando. É verdade. E sempre, coitado de mim, não acredito que isso aconteceu. E várias vezes isso acontecia quando eu estava dirigindo, os momentos quietos que eu vi que minha vida mentalmente começou a mudar. E isso afetou várias coisas. Uma coisa, quando nós estamos sendo atacados na nossa mente, nossos olhos começam a mudar. Em vez de enxergar pessoas no lado positivo, eu comecei não somente a enxergar essa mulher de uma maneira diferente. Ninguém aqui, gente, ninguém que nem mora em Fortaleza. Eu comecei a enxergar outros diferentes. Eu comecei a me enxergar com um olhar diferente. Porque tantas vezes que eu tinha declarado perdão e depois lembrava tudo de novo e eu pensei, eu sou uma pastora. Eu nem estou conseguindo perdoar. Toda vez que eu perdoo e depois de novo eu estou pensando todas essas coisas, o que está acontecendo? E eu comecei a pensar e aceitar a condenação do inimigo. Então eu pensei, como que eu vou conseguir ministrar para outros quando eu estou nessa situação? E uma outra coisa que às noites eu comecei a ter dificuldade de dormir. Aqueles batimentos, meu coração batendo forte, dor no peito. Eu lembro uma noite, eu pensei, eu acho que eu vou ter que ir para o hospital, porque eu comecei a lutar com ansiedade. E um dia eu ouvi uma palavra do pastor Abe. E ele falou uma coisa que mudou demais o meu perspectivo. Porque eu pensei até então que eu era somente uma vítima dessa situação. E que eu não tinha essa habilidade de mudar, porque eu estava tentando e não conseguindo. E que toda vez que um pensamento negativo entrava, que era minha culpa, esse primeiro pensamento, e eu realmente não tinha como perdoar ela. E pastor Abe, eu lembro, ele falou, não, aquele primeiro pensamento que nós temos, se é negativo, não aceita como o seu. O inimigo, ele mente para nós na primeira pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto disso. Isso aqui é ruim. Eu não consigo perdoar. Mas isso é quando a prova entra. Nós vamos aceitar aquele pensamento como nosso ou nós vamos rejeitar? E jogar de volta na cara do inimigo. E foi nesse momento que eu entendi, eu não sou uma vítima. Eu só não tenho tomado a postura de filha de Deus, de guerreira de Deus. E tudo começou a mudar. Eu pedi perdão, mais uma vez, eu falei, Deus, me perdoe que eu tenho sido realmente uma mulher fraca. Eu não tenho usado as ferramentas que Deus tem me dado. E da próxima vez que eu estava lá na pia e a minha carne estava tentado a relembrar
todos aqueles sentimentos ruins, todas aquelas conversas ruins, eu lembrei, não, isso é mentira. Eu perdoei essa mulher e eu comecei a declarar bênção sobre a vida dela. E vez após vez eu comecei a fazer isso. E sabe uma coisa? Eu fui liberta. E eu vi que ela nem tinha feito tantas coisas contra mim, não. Era somente uma mentira e meu olhar tinha mudado. E eu sei que se eu tivesse continuado a esse caminho de ser presa na minha mente, eu não sei onde eu estaria hoje. Nós temos que tomar postura como filhos e filhas de Deus. E dizer, chega, eu não aceito mais ser presa na minha mente. Porque o inimigo, ele sabe que ele não tem controle sobre você. A não ser que você entregue esse controle para ele. A não ser que você aceita toda mentira que ele joga como seu próprio pensamento. Mas isso que o versículo que Isaías falou, que nós precisamos cativar o pensamento e olhar, essa aqui é verdade? E se não é verdade, fazer aquele pensamento obediente ao Cristo. E se nós queremos realmente fazer parte de uma geração revolucionária, então temos que ser homens e mulheres de Deus, que têm a mente de Cristo. Nós não podemos aceitar mais essas mentiras na nossa vida. Então, Isaías, vamos voltar aqui, a gente vai orar por vocês enquanto nós estamos terminando aqui. Porque o mundo e o inimigo, ele tem um plano sobre a sua vida, porque ele tem medo de vocês. Uma geração que realmente entendeu que quem eles são é tão poderoso e tão perigoso. Mas a pergunta para vocês hoje, vocês realmente aceitam esse desafio de tomar postura? Porque é difícil. A hora que aqueles pensamentos negativos entram, nós queremos realmente ser levados. Realmente nossa carne quer ir juntos. Mas é a hora de ficar em pé, tomar postura e declarar a verdade. Então isso é nosso desafio para vocês e é aquilo que o Espírito Santo está realmente falando para você. E agora, filho? Agora, filha, qual vai ser a sua resposta? Porque ele não vai forçar você a fazer isso. Depende de você. Ele tem te dado as ferramentas. Então vamos... como que a gente quer fazer? Vamos ficar em pé. Nós queremos só encerrar esse momento aí orando por vocês, tá? Porque nós sabemos que todos nós lutamos contra essa área, né? Nós lutamos realmente controlar os nossos próprios pensamentos. Então nós queremos só encerrar esse momento orando por você em nome de Jesus. Então, quero que você feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Pense agora, comece a meditar, a ruminar em tudo que nós acabamos de falar. Comece a pensar nessa palavra. Comece a pensar que realmente existe sim uma guerra na sua mente nesse momento. O lado da carne tentando te distrair desse momento, mas no outro lado, o Espírito Santo falando assim, não seja distraído, volte para mim, pense em mim. Comece a pensar na sua vida agora. Como é que tem sido a sua vida nessa área? Você tem deixado o inimigo meio que te distrair, levar os seus pensamentos para longe de Deus? Ou você tem sido fiel de você controlar, você tomar posse da vitória que já é sua? De você usar a palavra de Deus, que é a Bíblia, para controlar os seus pensamentos? Eu quero declarar algumas coisas sobre a sua vida nesse momento. Então, com os olhos fechados, estenda a sua mão assim para receber. Eu quero te abençoar nesse momento, quero declarar verdades
sobre a sua vida, em nome de Jesus. Para vocês que estão em Cristo Jesus, para o Difflin Ceará, quero declarar algumas verdades nesse momento. Você é forte e poderoso, diga amém. Você tem o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos dentro de você. Você é uma arma de justiça em um mundo de escuridão. Você não é o seu passado, você não é o que você fez no passado, você é quem Deus diz que você é. Deus diz que você é perdoado, Ele diz que você é resgatado, Ele diz que você é livre, você não é refém de pensamentos impuros. As armas com as quais você luta não são as armas deste mundo. Você tem o poder divino para demolir fortalezas, para demolir mentiras na sua vida. Você tem a mente de Cristo direcionando os seus pensamentos. Você tem a palavra de Deus guiando os seus passos. A preocupação não é o seu mestre. Você confia em Deus, diga amém. A paz de Deus guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda a sua alma em Cristo Jesus. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Você não é um escravo de seus hábitos, você não é um prisioneiro de um vício, você foi resgatado do poder das trevas e trazido para o reino da luz de Deus. Deus o abençoará abundantemente, para que em todas as coisas, em todos os momentos, tendo tudo o que precisa, você viverá abundantemente em todas as boas obras. E por final, nada poderá separá-lo do amor de Deus. Nem a morte, nem demônios, nem o presente, nem o passado, nem poder na terra jamais o separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplaude a Ele bem forte, você recebe isso? Aplaude Ele mais forte, aplaude a Ele em nome de Jesus. Declare agora palavras a Ele, fala assim: eu sou mais que vencedor, diga isso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fala assim: eu sou a própria justiça de Deus. Se você crê nisso, aplaude a Ele mais forte em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, é isso aí. Pode sentar rapidinho agora e vamos boxear. Brincadeira. Nós queremos falar rapidamente sobre a Global Mission School. Então, de olho no telão, pode lá atrás. Vocês estão tá pronto lá? Então vamos ficar aqui de olho no telão e se puder passar esse vídeo aí rapidinho da GMS. Fique ligado em nome de Jesus.
Nós aqui da Global Mission School esperamos por você na próxima turma. Cadê você, Global Mission School? Fique em pé, por favor, todos aí. Gente, vocês estão vendo, os que estão em pé já estão fazendo parte da Global Mission School. E eu já declaro que em breve será você também, em nome de Jesus. Ó, temos mais um microfone aí, Nicole. É o seguinte, a GMS é sigla de Global Mission School, tá? É uma escola missionária com ênfase na igreja local. Por que existe hoje, então, a GMS? Bem, nós estamos vivendo um momento espetacular. Deus está levantando uma geração de jovens incendiados por Deus, mas também querem levar o evangelho para toda parte do Brasil e também toda parte do mundo. Agora, muitas vezes eu já recebi essa pergunta: Isaías, eu quero fazer uma escola missionária, eu quero ter aquela experiência missionária, o que eu faço? Para onde que eu vou? Qual escola você me indica? E eu ficava assim, eu não sei, porque existem escolas boas por aí, só que eu mesmo já fiz várias escolas missionárias, mas eu sempre senti que faltava assim um ensino muito forte, um compromisso com a igreja local. Então nós sonhamos bastante com a nossa liderança, pastor Santo, pastora Álbia, pastor Eibe, pastora Andréia, pastor Paulo, pastora Rebeca, de começarmos uma escola de missões com ênfase na igreja local. Ou seja, fazer missões, sim, com certeza, mas através de uma família espiritual, de uma igreja poderosa. Então, foi aí que nasceu esse sonho da GMS. E uma outra coisa que muitas pessoas perguntam: mas eu não tenho chamado para sair do meu país como missionário. Mas uma pergunta: quem aqui é filho ou filha de Deus? Levanta a sua mão. Então você tem um chamado missionário, porque todo mundo que tem colocado Jesus como seu Senhor, nós temos um mandamento: ide e fazer discípulos. Isso é o chamado de todos. A questão é, mas qual é nosso chamado específico? Então essa escola também, nós falamos sobre muitos assuntos. Eles acabaram de ter aulas sobre business as missions, falando sobre os negócios como missões, como sonhar grande, como entender a área que Deus realmente te criou para atuar. E nós sabemos que isso vai ser uma área diferente para todo mundo. Então nós queremos realmente capacitar os jovens de sair da escola entendendo o caminho que Deus tem colocado para eles andar. E isso era sempre um sonho, né? Mas é tão incrível de poder viver isso com os jovens, com os alunos, e de ver que realmente esse sonho realmente veio do coração de Deus e da nossa liderança. E nós temos uma liderança: pastor Sandro, pastora Álbia, pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Eibe e pastor Andréia, que acreditam demais em vocês. Realmente isso que é a verdade. E por isso que eles têm pedido: não, nós precisamos dessa escola, porque nós sabemos que os jovens, eles são o futuro não somente da igreja, mas em todas as esferas da sociedade. Então nós queremos desafiar vocês de realmente começar a orar sobre isso e perguntar a Deus. Pode ser que pareça um sonho impossível financeiramente, mas a gente não para de ouvir histórias de sonhos impossíveis que Deus fez acontecer. Então não permite esse pensamento, essa mentira que é impossível para mim financeiramente. Se Deus está te chamando, Ele vai abrir as portas para vocês. É verdade. A escola é 5 meses, né? 4 meses a parte teórica e 1 mês a parte no prático. Nesse semestre vamos enviar 4 equipes, uma equipe para Santarém, outra equipe para o Sertão Nordestino,
outra equipe para a Europa e a quarta equipe para Venezuela. Olha aí, Venezuela. Então, se prepare, vai ser poderoso. E vários aqui já fizeram, aqui da Paz Fortaleza, Paz de Taitinga. Estou vendo aqui a Thalia, está aqui, ó, parabéns, já também fez. Vários outros, a Amanda, enfim, muitos aqui já fizeram e muitos aqui ainda vão fazer, tá certo? Então, entre em contato com a gente. Bem aqui na sua saída, tem um stand Global Mission School, tá? Onde você pode se inscrever e existe uma promoção aí, se você se inscrever durante a Difflin Conference, você é isento daquela taxa de inscrição, tá? Então, se eu fosse você, eu correria lá e fazer a minha inscrição. Também tem aí material lá no stand também. Só última coisa, se Deus está colocando isso no seu coração, e mesmo você não sabendo como seria possível, age em fé. Faz os primeiros passos. Porque a gente também tem ouvido isso tantas vezes. Eu fiz a minha inscrição sabendo que naturalmente isso ia ser impossível para mim. Mas Deus, Ele age em cima da nossa fé. Então não fique aqui esperando para o milagre acontecer. Se Ele tem te chamado, se Ele tem queimado isso no seu coração, vai caminhando. Vai caminhando, porque é assim que Ele vai abrir as águas para você. É verdade. Agora, no último caso, você fala assim, olha, Isaías, eu não consigo parar 5 meses da minha vida, porque eu trabalho, eu não sei, não consigo fazer isso daí. Também temos o Difflin School, né, que é em janeiro, dia 2 a 22 de janeiro, 21 dias também, que será no Difflin Treehouse, e, só um detalhe, é perto da praia. Então, já vai se preparando, e eu já declaro bênção financeira sobre a sua vida, milagres sobrenaturais na sua vida, você vai conseguir fazer em nome de Jesus. Valeu, gente, um abraço bem forte e até já.